Google, ele é o lugar que, assim, ó, tem mais informação do mundo inteiro. Mas para ele te dar informações, meio que você faz pergunta para ele. Porque à medida que você vai colocando as coisinhas na busca, ele sabe o que ele precisa trazer. Então é a mesma coisa, eu estou conversando com o surdo, as perguntas vão direcionando a conversa. Para a gente se focar na coisa certa, para a gente criar a imagem certa. Três coisas que eu coloquei para vocês lá, que as perguntas são importantes. Primeiro, se você já está um tempo aprendendo língua de sinais, provavelmente já aconteceu com você. Você aprendeu língua de sinais, mas aí quando você encontrou o surdo, você travou. E pode ser que você tenha travado, vamos lá, por um motivo, porque você estava aprendendo Libras e você ficou muito nervoso. Ok. Mas uma outra situação que faz vocês travarem, que a pessoa fala assim, eu não sei o que falar. Eu não sei o que conversar com o surdo. As perguntas vão ajudar. Porque conversa é uma troca. Você faz pergunta. Porque pode acontecer das duas pessoas estarem na mesma situação. Você não sabe o que falar para o surdo não sabe o que falar com você. Pergunta. Porque uma boa maneira de você aprender o idioma é uma conversa natural. E aí vocês vão fazendo perguntas. Onde que você mora? Ah, que legal. Tua família? São quantas pessoas? Por quê? Porque naturalmente ele pergunta para você. E você, sua casa é onde? Perto, é longe? Um dos desafios que os alunos eles têm no curso é elaborarem perguntas e elaborarem frases em língua de sinais, mas não frases qualquer, que tenham a ver com a vida deles, porque depois ele pode ter essa troca com o surdo. Então grava isso, tá? Você não sabe o que falar? Pergunta. E isso é uma coisa adicional que os alunos que começam a aprender Libras, eles pegam. A Libras vai melhorar a sua comunicação falada no português. Porque é a mesma pessoa. Você não é uma pessoa fazendo Libras e uma pessoa falando em português. É a mesma pessoa e o mesmo cérebro que está em desenvolvimento. Você vai pegar isso até para o seu dia a dia. Você é tímido? Não tem nenhum problema com timidez, tá? Eu trabalho tanto com Libras como com oratório. E nos dois casos é importante você entender que a timidez não é pecado, não é um problema. É traço de personalidade. O que é um problema? Quando ela começa a te limitar algumas coisas. Mas não é a timidez em si, não é a personalidade, é a limitação. Aí eu tenho vergonha, eu não sei o que conversar. Faz pergunta, tanto para o ouvinte como para o surdo. Pergunta. É claro que eu sempre falo assim para o ouvinte, tá? Calma. Você aprende algumas perguntas, mas você não vai chegar para o surdo metralhando, parecendo um repórter, tá? O objetivo é que a conversa fique natural. Usa a pergunta quando ficar aquele silêncio constrangedor, sabe? Ah, mais uma pergunta. E aí pergunta e vai tendo a troca, ok? Segunda coisa, as perguntas, elas vão ajudar você a entender a história que o surdo está te contando. Grava uma coisa, tá? Você está aprendendo Libras. Então, você está fazendo um curso. Então, muito provavelmente, não estou falando só desse, do curso que você fez, se foi um curso bom, você aprendeu Libras do jeito certo, do jeito estruturado. E às vezes você vai conversar com o surdo e você sabe Libras, porque você consegue conversar com as pessoas que fizeram curso com você. E às vezes você consegue até conversar com alguns surdos que são seus amigos. Mas tem alguns que contam a história e você não consegue entender. Nem sempre o problema está em você, tá? Por quê? Porque mesmo no português, não tem pessoas que sabem contar histórias melhores do que a outra? Não tem, às vezes, uma pessoa que está te contando uma história, aí está do lado do namorado, do primo, você está explicando tudo errado. Ó, fulano, o que ele está dizendo é isso, isso, isso. A pessoa fala o idioma, mas às vezes ela não se comunica bem no idioma. Então, lembra do surdo? Você sabe Libras? Como que você aprendeu? Porque também uma coisa é o surdo que aprende Libras na escola, desde pequeno, e o surdo que aprendeu depois, de maneira mais natural. Não é que ele sabe menos, tá, gente? Só para vocês entenderem que são caminhos diferentes. E às vezes o surdo está contando uma história e você não está entendendo. Outra coisa que acontece é o surdo sinalizar muito rápido. E aí eu ensino algumas coisas para os meus amigos, para os meus alunos, para você usar também. Use perguntas para essas duas coisas. Para você entender o que ele está falando e para dar tempo de você organizar as informações. Quando o surdo sinaliza muito rápido, eu estou conversando com ele, às vezes eu faço algumas perguntas, por quê? Porque ele dá uma pausa e também é o tempo de organizar as informações. Então ele fala, eu falo, peraí, pergunta. Isso aí que você falou, foi essa pessoa ou foi essa pessoa? E aí a gente vai organizando. Ou se você está em dúvida de uma informação, o que é isso daqui? Eu não conheço esse sinal. Você vai perguntando.
Porque como o surdo não lê a sua mente, uma coisa é você fazer que está entendendo, não é bom, mas às vezes vão ter situações que você vai fazer, ou outra coisa é você fazer assim, ó. Os dois são ruins. Porque ou ele vai continuar porque ele acha que você está entendendo, ou você não está entendendo que parte. Por isso, quando você pergunta, você deixa claro o que você não está entendendo. Fui fazer uma palestra que um amigo meu me convidou, aí eu falei para ele assim, mas vamos combinar uma coisa, eu vou usar você como termômetro. Você reage. Porque se você fizer uma cara boa, eu continuo na linha que eu tô. Se você fizer uma cara que você não está entendendo, eu mudo. Agora, se você ficar assim, eu desço, porque eu não tenho referência do que está acontecendo. Tem? Então, isso é importante. O senhor está contando, você vai fazendo essas perguntas. E uma outra coisa, é que é a mesma coisa do curso. Imagina que você vai fazer um curso de inglês. Você vai aprender o inglês certinho. Mas quando você encontrar um nativo, vai ter aquelas diferenças. Às vezes, o surdo, ele aprendeu a Libras, mas ele não aprendeu a contar histórias, ele não aprendeu a se comunicar. Ele sabe naturalmente. Entenda, gente, não é que ele não sabe contar uma história. Eu estou falando aqui, eu falo que muitas pessoas confundem fluência com eloquência. Isso no português mesmo. Todo brasileiro é fluente em português, mesmo o brasileiro que é analfabeto. Por que ele é fluente em português? Porque ele flui, a ideia vem na cabeça dele e ele fala. Mas todo mundo que é fluente em português é eloquente? Consegue falar com habilidade, tocar as pessoas, fazer a pessoa usar a imaginação, fazer a pessoa entender? Então, a eloquência e a fluência são diferentes. O surdo, ele é fluente, mas às vezes ele não é eloquente, assim como pode acontecer com a maioria dos ouvintes. Tanto é que o pessoal faz curso de oratória, curso de comunicação para aprender. Mas é legal, e eu já vi muitas vezes, o surdo está contando uma história do jeito dele, e quando eu começo a fazer perguntas, as minhas perguntas vão naturalmente organizando a história dele. E ele começa a utilizar a organização que a gente está fazendo juntos. Porque, por exemplo, imagine que ele começou a contar a história. Aí ele não usou classificador, não usou nada. Classificador é o quê? Quando você usa suas mãos para preencherem espaços visuais. Tem várias explicações, mas aqui eu vou dar essa, tá? Por exemplo, aí o homem, o papai explicou. Aí a mulher explicou. Aí a outra pessoa explicou. Ele fez todos os sinais, mas visualmente eu fico assim, mas quem que é agora? Ou ele pode fazer assim, ó. Aí o homem chegou aqui, ó, e explicou. Então, ele não está usando só sinais, ele está usando classificador, ele está usando a marcação de espaço. Aí a mulher, assim, ó, aqui, ó, perguntou. Mesma coisa, ele está usando classificador, marcação de espaço. Você não consegue enxergar claramente? Mas várias vezes eu fui conversar com o surdo e ele foi contar assim, aí, peraí, você está me explicando aí. Quantas pessoas que estavam aí? Ah, 3. Mas 3? Quem? Peraí. Esse daqui que começou a falar, quem que era? Entendeu? Aí a gente vai fazendo a marcação e quando ele continua a história dele, ele continua utilizando as marcações que nós fizemos. Então, olha só. Quanta coisa que você consegue fazer com as perguntas. E quando você usa perguntas na comunicação, a sua mente fica menos pressionada. Porque às vezes você quer criar um argumento e outro, você vai perguntando. E a maneira como o surdo vai respondendo vai te ensinando muito. Eu já contei isso, mas como sempre tem gente nova, quando eu comecei a aprender língua de sinais, tinham pessoas ouvintes que sabiam Libras e tinha gente que estava aprendendo. Aí quando a gente perguntava um sinal para o ouvinte, ele falava assim, ó, pergunta para o surdo. E para a gente não fazia o menor sentido. Cara, eu não sei língua de sinais, como é que você quer que eu pergunte um sinal para o surdo? Mas ali a gente estava naturalmente aprendendo uma lição muito mais profunda. Quando eu pergunto para um ouvinte, o que é isso daqui? Ele me fala, copiar. É muito raso. Ó, não tem raiz. Imagina uma árvore. Não tem raiz para eu lembrar disso daqui. Aí eu chego pro surdo assim, ó. Aí ele me dá um monte de exemplo. Eu não vou dar os exemplos aqui para não ocupar o espaço da aula para isso, né? Mas, por exemplo, aí ele dá um exemplo para mim de um mímico que copia uma pessoa. Ele dá um exemplo para mim que ele está vendo na televisão, ele faz igual, e assim por diante. E aí, eu não aprendi só o sinal de copiar. Eu aprendi a maneira que um surdo constrói ideias. Eu recebi referências visuais. É muito mais do que aprender um sinal. Então, a pergunta te dá essas possibilidades. Okay? Primeira coisa que eu mencionei que a pergunta vai te ajudar, eu não sei o que falar com o surdo. Está explicando, mas será que eu entendi certo? Ou está explicando muito rápido? Terceiro, para você confirmar se ele está entendendo o que você está explicando também. As perguntas são importantes nesse sentido. Okay? Então, aqui são alguns exemplos da importância
das perguntas. Se comunicar é tornar comum, e eu não leio mentes, o jeito para eu saber se ele está entendendo certo é perguntando para ele. Não que eu vou ficar fazendo uma metralhadora, uma entrevista com o surdo, né? É uma conversa natural, mas as perguntas vão ajudar nesse sentido. Tá,